Olá malta, muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem e sou a Cláudia e hoje venho-vos falar de educação. Venho aqui a falar-vos como é que eu aprendi o inglês, como é que vocês podem aprender inglês, deixar-vos algumas dicas e também considerações do meu processo de aprendizagem do inglês. Então, como todos tivemos inglês na escola, eu acabei por ser uma aluna de 3 e de 12 e 13 e vim-me à rasca para fazer o inglês porque não era de todo uma língua que eu conseguia aprender. Muito porque eu achava que era necessário decorar a gramática. Então, eu safava-me nos testes decorando a gramática. Anos mais tarde percebi que a gramática acaba por não ser uma decoração em si, não podemos decorar, mas temos que aplicá-la no dia-a-dia e não decorar. Então, desde aí, as minhas lacunas do inglês apareceram muito e talvez aconteça também muito com vocês terem essa lacuna, porque na altura não sabiam como aprender uma língua ou então também acabaram por não a utilizar mais durante anos a fios desde a escola que nós aprendemos. Isso foi aí que eu comecei a aprender. Mais tarde aconteceu que o YouTube apareceu. E apareceram os vídeos de maquilhagem e de moda que vinham muito dos Estados Unidos. E eu comecei a ter muita curiosidade por esse campo. Eu queria-me aprender a saber maquilhar porque eu não sabia maquilhar. E então foi aí que eu comecei a ver os vídeos em inglês. E comecei a associar e também ir ao Google tentar procurar palavras e entender. E foi quando eu comecei a apanhar muito as palavras em inglês porque eu ouvia muito no YouTube. E assim foi quando eu comecei a perceber que na rua, quando via pessoas de fora, também a gente entendia. Agora, falar e escrever estava quieto. Eu sabia dizer palavras, eu percebia palavras, mas não fazia ideia como é que escrevia, se tinha dois genes, qual era a ordem às vezes, e muitas vezes eu sabia dizer o som, mas não sabia pronunciar, portanto só percebia, literalmente. Ao longo da minha carreira profissional isso foi um problema, porque eu entendia tudo o que me diziam, só que eu não conseguia comunicar, eu não conseguia falar. E, claramente, eu quando tentava falar, já num processo bastante avançado, depois de estar em muitas reuniões, quando eu tentava falar, eu morria de vergonha e falava mal. E então, era obviamente que as pessoas à volta gozavam e o que é que acontecia? Eu ainda tinha mais vergonha e não queria falar. Portanto, esta é a primeira dica que eu vos digo. Não queiram saber de nada, nem quem goza, nem que não goze. Vocês têm que falar com urgência a língua. Porque no meio disso tudo vai haver malta que vai querer falar com vocês e vai tentar ao máximo vos ajudar. Isso é muito, muito importante, porque vocês precisam de praticar. Isto foi o meu processo. Existem outras formas de aprender inglês sem ser assim aqui pelo YouTube. Existem as formas que muita gente faz, que é através das séries e dos filmes, começando com as legendas em português e depois mudando para inglês. Eu, como via muito poucas séries e filmes, isso nunca foi um processo que funcionasse comigo. Uma vez que eu estava assim neste processo em que eu entendia tudo o que diziam, eu queria falar, eu não conseguia, eu tinha poucas pessoas para conseguir falar, decidi então começar a procurar uma forma de resolver esta situação. Inscrevi-me num curso, foi para uma escola muito, muito rigorosa, eu fiz mesmo um curso em escola e o professor só sabia falar inglês e era um inglês britânico, o sotaque british, portanto eu tinha que falar mesmo ali com ele e de maneira correta, porque se eu não falasse de maneira correta ele obrigava-me a repetir a palavra 3 ou 4 vezes até eu conseguir. E isso fez um processo de desbloqueio total. Eu em meia dúzia de semanas, eu diria um mês, 4 semanas, 5 semanas, comecei a falar inglês como não houvesse amanhã. Porque eu sabia o inglês de estar a ouvir, mas eu não conseguia falar e aquele embalo do professor ajudou-me imenso a falar inglês. Depois disso, vi que havia muitas lacunas ainda no vocabulário e também na gramática e eu decidi no mesmo ano em que estava a fazer esse curso inscrever-me noutra escola para fazer outro curso ao mesmo tempo. Como havia ali uma diferença de meses em que o primeiro exame que eu fiz para entrar no nível eu não falava inglês, então fiquei num B1, no outro, como eu já falava inglês e já estava ali toda à vontade para falar, o que é que aconteceu? Fiquei num B2. E isso ajudou-me imenso. Eu durante mais ou menos 1 ano e meio fiz dois níveis de inglês ao mesmo tempo, aprendendo coisas completamente diferentes. Os vocabulários de um para o outro eram diferentes, então isso fez com que eu matasse ali todas as dificuldades que eu tinha de falar, os vocabulários e etc. Portanto, daqui o que eu vos posso dizer da minha experiência é, o primeiro ponto, assim que vocês conseguirem perceber o que é a língua, ou seja, começar a aprender uma palavra ou outra, como aquelas coisas simples, pedir um táxi, ou como é que tu estás, ou bom dia, ou não sei o quê, fala a língua. Eu vou-vos dar um exemplo, porque
entretanto já sei inglês, né? Eu não sei Dutch e eu tenho aprendido Dutch, tenho tentado aprender. Então a primeira coisa que eu aprendi era bom dia. Então, uma das primeiras coisas que eu consegui aprender era dizer bom dia. Todo o santo dia de manhã, quando eu entrava no autocarro, eu dizia bom dia ao motorista, porque eu sabia que ele ia me responder e ele respondia às vezes qualquer coisa mais que eu tinha que tentar gravar com o telemóvel para mais tarde e perceber. Mas isto é fundamental. Vocês acham que a primeira vez que eu disse bom dia ao motorista ele percebeu o que eu disse? Ele ficou a olhar do género, não percebeu, mas como eu era uma cara já mais conhecida e ele via que eu não era propriamente holandesa, estava a tentar aprender o holandês e ajudava. Portanto, se vocês estiverem nesta fase, não tem vergonha, fala com toda a gente. Porque assim, vai haver pessoas que vos vão, tipo, gozar com vocês. Porque elas não se lembram como é que foi o processo delas. E então, tipo, acabam por gozar, porque está na natureza delas gozarem, mas já vai haver outras pessoas que vos vão ajudar imenso. E essas pessoas, a sério, por bocadinho que vocês vão estar com elas, nem que sejam 5 minutos, vai fazer muita diferença e vocês vão ganhar cada vez mais confiança com a língua. Depois disto tudo, eu acabei por falar inglês com fluência, acabei por não necessitar tanto de curso, mas quando eu mudei-me para a Holanda é que foi realmente uma coisa que eu notei que quem tiver essa possibilidade, ou então fazer o que eu fiz, basicamente, olha, arranjar um trabalho no estrangeiro e ir. Isso sim é um grande chave para vocês falarem a língua com uma fluência de todo mundo. Eu estava na Holanda, eu não sabia holandês, tinha que falar inglês. Já estava muito confortável, o que é que aconteceu? No dia a dia havia tanta coisa que eu não sabia inglês, coisas mesmo pequeninas. Na rua, virar à esquerda à direita sabemos, mas coisas às vezes, como é que se chama aquela placa que tem no formato de triângulo? Percebem? Coisas assim desse género, isso aconteceu muito. Ou seja, o vocabulário acabou por enriquecer imenso. Depois, também o facto de haver pessoas de multiculturas acaba por também vocês aprenderem inglês diferentes, porque há coisas nas culturas daquelas pessoas que vocês não têm. Portanto, eu dou muito o conselho para quem tiver a possibilidade, depois de estar bem embalado no inglês, estar num ambiente inglês a 100%. Isso faz-vos desenvolver muita língua mesmo. E foi assim que eu acabei por aprender o meu inglês. Mas o ponto-chave e a maior dica que eu vos consigo dar, serem autodidatas, e para isso existem técnicas. A minha melhor técnica que estou agora a aplicar no Dutch é a seguinte, é ouvir e tentar repetir as palavras, é gravar as palavras, é tentar pegar num texto também e ver a palavra e apontá-la depois, escrevê-la. E foi assim que funcionou com o inglês. Eu tenho que escrever e escrever mais do que uma ou duas vezes para não me esquecer e também perceber o significado. Ou seja, eu escrevo a palavra, eu sei o que é que ela significa e assim no dia a dia eu acabo por não me tanto esquecer da palavra. Esta é uma das maiores dicas que eu posso vos dar. Vocês têm que ser mesmo autodidatas porque a língua exige isso. A segunda dica, e caso não sejam autodidatas, mas para mim era a principal, que vem, eu ponho em segunda, mas como eu já sou da autodidata, portanto retiro, esta era a principal, é falar. Tem mesmo que falar, porque se não falarem, não vão conseguir associar o que leem ao que ouvem e ao que dizem, porque muitas vezes a gente ouve e quando vamos nós falamos estranho, com um sotaque qualquer que não é o sotaque correto, ou falamos de uma forma que o tom não é naquele sítio certo. Então eu digo-vos, é tentar falar ao máximo para que a língua saia fluentemente e não ter medo, porque olhem, nós em português cometemos erros, a nossa língua materna cometemos erros. Claro que vamos cometer erros nas línguas estrangeiras, obviamente que vamos, mas isso é natural. Se nós na nossa língua natal fazemos erros, na língua estrangeira vamos fazer erros. E pronto, malta, eu espero que vocês gostem aqui destas dicas para vocês. Digam-me se querem que eu desenvolva uma dica mais em específico, que eu também utilizei. Eu posso vos dizer que também utilizei muitas vezes o Google Translate e posso-vos dar exemplos literalmente de como é que eu faço. Hoje em dia ainda encontro uma ou duas palavras novas, o Dutch está a ser um grande desafio para mim também, portanto, digam-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês gostariam que eu trouxesse mais aqui a nível desta aprendizagem e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!